Salve, salve rapaziada, esse é o canal Cartola Analytics Oficial. Quem puder ajudar o canal, já chega deixando o like e também se inscrevendo. Chegamos à terceira rodada do Mundial de Clubes e nesse vídeo vamos falar um pouco dos jogos, do chaveamento, dos favoritos e também dos principais SGs para a rodada. Queria agradecer vocês, pois o vídeo da rodada 2 bombou, superando as minhas expectativas de visualizações, e por isso resolvi continuar com os conteúdos. Como é um conteúdo que geralmente dá muito trabalho, gostaria de contar com o apoio de vocês para deixar um like e quem ainda não é inscrito, me ajude a bater a meta de 1.300 inscritos até o início da rodada 3. Outra coisa, é muito importante que vocês assistam o vídeo completo, porque assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e divulga para cada vez mais pessoas, contribuindo assim com o crescimento do canal e nos ajudando a cada vez mais estar aqui, passando dicas e ajudando a vocês mitarem nas rodadas do Cartola do Mundial. Sem mais enrolações, vamos a alguns avisos importantes. Diferente das últimas duas rodadas, todos os 16 jogos serão válidos para o game, sendo que os 2 jogos de cada grupo serão no mesmo horário. E o mercado fecha na segunda-feira, dia 23, às 15h59. Falando dos jogos da rodada, os primeiros jogos serão na segunda-feira, às 16 horas. A rodada começa com os 2 jogos do grupo A, com o PSG enfrentando o Seattle e o Atlético de Madrid enfrentando o Botafogo. Ainda na segunda-feira, às 22 horas, temos 2 jogos do grupo B, com Inter Miami e Palmeiras e o Porto enfrentando o Al-Ahly. Já na terça-feira, continuamos com 4 jogos. Pelo grupo C, às 16 horas, temos Benfica e Bayern de Munique e Auckland City e Boca Juniors. Às 22 horas, os 2 jogos que fecham o grupo D são Esperance da Tunísia e Chelsea e Los Angeles FC e Flamengo. Virando a página, na quarta-feira, temos os jogos do grupo E e do grupo F, sendo eles às 16 horas com Mamelodi Sundowns e Fluminense e Borussia Dortmund e Ulsan. Já às 22 horas, temos o encerramento do grupo F, com Inter de Milão e River Plate e também Uriah Reds e Monterrey. E na quinta-feira, temos 4 jogos encerrando a fase de grupo, sendo eles o grupo G, com o jogaço entre Juventus e Manchester City, às 16 horas, e também às 16 horas temos o equilibrado confronto entre o Wydad Casablanca e Al-Ahly. Já às 22 horas, fechando o grupo H, temos Salzburgo da Alemanha contra o Real Madrid e também Al Hilal contra o Pachuca. Na terceira rodada, vamos ter vários confrontos muito emocionantes, já que alguns times não venceram na primeira rodada. Sendo assim, ficaram com a obrigação de vencer nas 2 últimas para garantir a classificação. Priorizar times fortes que precisam da vitória. Um exemplo clássico é o PSG, que goleou o Atlético de Madrid na primeira rodada, mas na segunda rodada perdeu para o Botafogo. No terceiro jogo, o PSG tem a obrigação da vitória, já que o Botafogo tem 6 pontos e o Atlético de Madrid tem 3. Caso aconteça um empate entre os dois, o Botafogo automaticamente está classificado, obrigando o PSG a vencer seu jogo. E para você que está curioso, esse será o chaveamento a partir das oitavas de final. De um lado da chave, o primeiro colocado do grupo A cruzará com o segundo do B. E o primeiro do C cruzará com o segundo do D. Os vencedores se enfrentam nas quartas de finais. Mesma coisa, o primeiro do grupo E enfrenta o segundo do grupo F. E o primeiro do G, o segundo do H. E os vencedores também se enfrentam nas quartas de final. Do outro lado do chaveamento, o primeiro colocado do grupo B enfrenta o segundo colocado do grupo A. E o primeiro do D
enfrenta o segundo do C, e os dois se enfrentam nas quartas. Do mesmo lado da chave, o primeiro do F enfrentará o segundo do E, e consequentemente, o primeiro do H enfrentará o segundo do G. Os dois vencedores farão as quartas de final. Na terceira rodada, diante da necessidade de alguns times e também da fragilidade de outros, vamos apontar os principais favoritos da rodada. O primeiro confronto entre Seattle Sounders e PSG, considero o PSG infinitamente favorito, já que o Seattle perdeu os 2 primeiros jogos e não tem mais chance de classificação. Outro jogo do grupo, entre Atlético de Madrid e Botafogo, apesar de ser um confronto muito equilibrado, vejo um leve favoritismo para o Atlético de Madrid. Já no jogo entre Inter Miami e Palmeiras, mesmo com o fator Messi, considero o Palmeiras favorito, pois tem se mostrado um time muito consistente, tem feito jogos sólidos e muito convincentes nesse Mundial. Outro jogo do grupo B, temos Porto e Al Ahly, que nesse jogo considero o Porto favorito, pois a única chance de classificação é com vitória, e enfrenta o Al Ahly, que ainda não venceu no campeonato. No grupo C, temos Benfica e Borussia, um jogo que considero o Borussia favorito, pois tem um time melhor e com certeza fará de tudo para passar em primeiro. Já no segundo jogo, temos uma grande vantagem para o Boca Juniors, que enfrenta o Auckland City, que é um time amador da Nova Zelândia. Nos jogos do grupo D, temos, na minha opinião, um favoritismo para o Chelsea, que enfrenta o Esperance da Tunísia, um time infinitamente mais limitado, com certeza deve fazer um bom resultado. No outro jogo do grupo, temos um jogo um pouco mais equilibrado entre Los Angeles FC e Flamengo, porém considero o Flamengo ainda bem favorito. No grupo E, temos o jogo entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, considero o Fluminense muito favorito, em busca de um bom saldo para ficar em primeiro lugar do grupo. Mesma situação do Borussia, que tem um time muito melhor do que o Ulsan e deve fazer um ótimo jogo e tentar vencer bem para decidir a primeira colocação. No grupo F, temos Inter de Milão e River Plate, um jogo que, por mais que ache equilibrado, ainda enxergo um leve favoritismo da Inter de Milão. No mesmo grupo, o jogo entre o Royal Reds e Monterrey, enxergo o Monterrey como favorito, pois já mostrou que é um time muito qualificado ao empatar com a Inter de Milão. No grupo G, primeiro jogo, temos um jogão entre Juventus e Manchester City. Esse jogo que decidirá o primeiro colocado do grupo. Esse jogo, por mais que tenha equipes muito qualificadas, enxergo o Manchester City como favorito a vencer a partida. No segundo jogo do grupo, entre o Wydad Casablanca e Al Ahly, considero que os dois times são muito parelhos e não arrisco palpite de favorito. É um jogo que tem grande chance de sair empate. No grupo, primeiro jogo entre Salzburg e Real Madrid, considero que o Real Madrid fará uma grande partida e tem grande chance de vencer seu jogo, já que ainda não garantiu o primeiro lugar do grupo por ter empatado o primeiro jogo com o Al Hilal. Al Hilal, que considero o favorito do segundo jogo contra o Pachuca. Se mostrou um time muito competitivo, principalmente por ter empatado com o Real Madrid na primeira rodada. Com base nesses favoritos, agora apresento a vocês os possíveis SG da rodada. O SG, e na minha opinião o maior favorito SG na rodada, é o Boca Juniors. O Boca Juniors, que enfrenta o Auckland City, um time amador da Nova Zelândia, que até o momento da gravação desse vídeo ainda não tinha marcado na competição. O Boca Juniors, com a necessidade de vencer sua partida, provavelmente fará um jogo muito sólido e tem grande chance de não ser vazado nessa partida. Outro time que, na minha opinião, é muito favorito ao SG é o Borussia Dortmund,
o Borussia, que enfrenta o Ulsan, um time também muito frágil na competição, que geralmente não oferece tantos riscos ao seu adversário e possibilita ao Borussia a oportunidade de manter o SG. O terceiro time que eu indico o SG é o Chelsea. O Chelsea, que enfrenta o Esperance da Tunísia, que é um time que já se mostrou ser muito frágil, tem grande chance de mais uma vez ceder o SG ao Chelsea. O quarto time que eu indico ao SG é o Paris Saint-Germain. O PSG, que vai precisar fazer um jogo muito convincente, pois não venceu na segunda rodada e precisará principalmente de saldo de gols para garantir a sua classificação às oitavas de final. O PSG, que enfrentando o time mais fraco do grupo, tem grande chance de fazer uma grande partida e se aproveitar para melhorar o seu saldo de gols. O quinto e último time, na minha opinião, favorito ao SG, é o Fluminense. O Fluminense, que chega à última rodada contra o Mamelodi Sundowns, tendo que contar com seu saldo de gols para disputar o primeiro lugar do grupo. Por isso, considero que o Fluminense, que tem uma defesa muito sólida, não deve sofrer gols na última rodada. Lembrando a vocês que nesse vídeo passei os jogos da rodada, falei um pouco sobre o chaveamento e também os SGs, e no domingo sairá um vídeo com as melhores opções de jogadores para a rodada. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais e também deixar o like e sempre comentar nos nossos vídeos. Tudo isso nos ajuda com o engajamento e nos motiva a cada vez mais estar aqui passando dicas para vocês imitarem no Cartola do Mundial. Agradeço a vocês por ter chegado até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.